Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Ghora Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para continuar a leitura do Jaiva Dharma, capítulo 12. Conversa entre Raghunatha Das Babaji Maharaj e Brajanatha. Então, na última aula nós lemos como Raghunatha Das Babaji, ele explicou a diferença entre sadhana e sadhya dentro das três divisões dos Vedas, Karma Kanda, Jnana Kanda e Bhakti Kanda. E ele concluiu dizendo que Bhakti é o processo mais completo e perfeito, né? Principalmente porque ele é um processo que ele não altera o seu objeto, né? O seu objetivo, né? E tampouco o processo para alcançar, ou seja, o sadhana e a sadhya são a mesma coisa, né? Aquilo que você pratica durante sadhana é aquilo que você vai continuar praticando em sadhya, né, quando alcançar a meta. Então agora o Brajanatha diz: existem muitas declarações proeminentes nos Upanishads que não estabelecem Bhakti como sendo suprema, ou como se ela fosse a meta mais elevada a ser alcançada. É dito, por exemplo, no Brihadaranyaka Upanishad, Kenakam Pashyet, quem deve ver, quem verá e por quais meios, né? Isso também foi declarado no Brihadaranyaka Upanishad 1.4, Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Isso também foi dito no Aitareya Upanishad, Pragyanam Brahma, a consciência é Brahma. E no Chandogya Upanishad, Tattvamasi Shvetaketu, ó Shvetaketu, você é este Brahma. Considerando todas essas declarações, o que há de errado em considerar Mukti como a meta suprema? Babaji então responde: eu já te expliquei que existem muitos diferentes tipos de sadhya de acordo com diferentes tendências. Você não pode aceitar a validade de Mukti enquanto você tiver desejo por Bhukti, né? E muitas dessas declarações dos Shastras foram escritas para pessoas neste nível, né? Por exemplo, no
Apastamba Shrota Sutra 2.11 está dito: Akshayam Havei Chaturmasya Yajna. Aqueles que observam o voto de Chaturmasya alcançam residência perpétua no céu, né? Nos planetas celestiais. Isso significa que Mukti é uma meta inferior? Os karmis desejam apenas gratificação dos sentidos. Eles não podem descobrir as recomendações dos Shastras para Mukti, mas isso não significa que Mukti não seja descrita em nenhuma parte dos Vedas. Alguns dos rishis que recomendaram o caminho de karma mantiveram a sua renúncia apenas mantêm que, ou defendem, né, que a renúncia é apenas prescrita para aqueles que são incompetentes. E aqueles que são competentes devem fazer karma. E isso não é, de fato, verdade. Essas instruções são dadas para pessoas em níveis inferiores de avanço espiritual. Para o quê? Promover a fé deles em suas respectivas posições. Então, Babaji Maharaj já começa desbancando essa teoria do Brajanata de uma maneira muito sutil. Primeiro, ele não negou, né, o que os Upanishads estão dizendo em relação a Mukti. Isso é muito importante. Os Vaishnavas não negam que o Shastra fale sobre Mukti e recomende Mukti, mas ele concilia o fato de que cada processo é recomendado para um nível de pessoa, né? E depois estabelece-se a superioridade de Bhakti sobre os demais processos. E caso você tenha elegibilidade para isso, você então passa a fazer Bhakti. Vou continuando. É inauspicioso para as divas negligenciar os deveres para os quais eles são responsabilizados. Se você leva adiante os seus deveres com fé firme, então isso significa que você está agindo de acordo com o seu nível presente. E assim, facilmente você pode ter acesso a um nível superior de qualificação. Consequentemente, as prescrições dos Vedas promovem esse tipo de fé, que não deve ser condenada. Ao contrário, se nós condenamos essas prescrições, então cairemos, né? Ou seja, estaremos sujeitos à queda da nossa própria prática. Todas as divas que alcançaram a elevação neste mundo fizeram isso, né, conseguiram isso, por aderir estritamente aos deveres para os quais eles foram qualificados. Tá? Então veja bem, além de não negar a recomendação sobre Mukti e Karma, o Babaji Maharaj ainda disse o seguinte: você não deve nem mesmo criticar quem adota esse caminho, porque isso pode ser um motivo da sua própria queda. Por quê? Porque é isso que eles conseguem fazer no momento. É isso que eles conseguem fazer no momento. Jnana é, na verdade, superior ao Karma, porque ela concede Mukti. No entanto, os Shastras que discorrem sobre a competência do Karma elogiam o Karma mais do que Mukti, né? E não vão dizer que Jnana é superior a Karma. Da mesma maneira, onde os Shastras discorrem sobre a competência de Jnana, nós encontramos todos os mantras que você mencionou que acabam elogiando Mukti. Então, no entanto, assim como a elegibilidade para Jnana é superior à de Karma, a elegibilidade para Bhakti é superior à de Jnana. Mantras como Tattvamasi e Aham Brahmasmi elogiam a liberação impessoal e reforçam a fé daqueles que buscam pelo caminho para o qual eles estão qualificados.
Ou seja, se a pessoa não tem sukriti para bhakti, não tem qualificação para bhakti, o que ela vai fazer? Vai cruzar os braços? Não. Automaticamente existe alguma coisa que ela pode fazer para, pelo menos, estar em conexão com o absoluto, né? Com algo superior. Senão, o que vai acabar? Ela vai acabar sendo o quê? Uma gratificadora dos sentidos, barata, né? Que nem karma faz, simplesmente desfruta no modo da ignorância, né? Então é muito importante entender que não só essas 3 seções dos Vedas, bem como todas as diferentes formas de religião existentes, elas servem a um propósito de manter aquelas almas, aquelas divas, né, concentradas em algo mais, em algo superior, no nível em que elas se encontram. Então nós não devemos criticar, nós devemos simplesmente entender o momento, o processo, o estágio de cada um. Vai ter muitos erros, vão ter muitos defeitos, vão ter muitas falsas concepções, né? Mas pelo menos eles estão buscando algo superior. E essa busca, quando for sincera, vai levá-los até a verdade, vai levá-los até os Vedas, depois dos Vedas elas vão entender Bhakti e assim por diante. É assim que funciona. Deus é misericordioso, a gente não pode se esquecer disso. A misericórdia dele é para todos, independente da forma, independente do nível de percepção daquela pessoa. Seria melhor que não existissem religiões profanas? Seria. Mas, quem sabe, sem elas, o mundo estaria muito pior. Não é verdade? Muita gente critica as igrejas pentecostais, né? As igrejas evangélicas de modo geral, né? Pelo jeito, muitas vezes, inovador, né? Enfim, deles, mas vejam o trabalho social que eles fazem. Eles tiram a pessoa da bebida, da droga, estabelecem a paz na casa, né? Coloca a pessoa para trabalhar, dá dignidade para aquela pessoa, conecta ela com o Senhor Supremo, faz ela ler a Bíblia, que está cheia de mensagens positivas, né? Está cheia de conexões com o divino, mensagem do Senhor Jesus. Isso é extremamente benéfico para o mundo, de modo geral. Até os muçulmanos, que mesmo tendo uma guerra santa como principal forma de libertação, né, de salvação, ainda assim é melhor você ter demônios com disciplina do que demônios sem disciplina, né? Eu digo demônios não no sentido de pejorativo do termo, mas no sentido de que, claro, aquele que acha que só a sua religião é melhor, né, que é a única que presta e depois quer matar os outros que não seguem ela, é uma atitude demoníaca, né, mas demoníaca no sentido de ignorância, né, e isso deve ser repreendido. Mas imaginem se eles nem tivessem uma disciplina, né, dessa religião deles. Eles seriam muito mais incontroláveis, né? Então, pelo menos tudo isso gera dentro do ser, da alma, né, uma vontade de buscar sempre por essa verdade. Isso vai se purificando com o passar do tempo. Não é que o Islã transforma as pessoas em assassinas. Os assassinos é que buscam essa religião que permite isso, né? Mas automaticamente, por buscar uma religião, ele já entra num processo de purificação daquela própria tendência dele de assassinar. Entendem? É dessa maneira que funciona. A religião não cria, ela não motiva nada em ninguém no sentido negativo. Ela apenas vai permitir que quem tem esses impulsos negativos se abrigue naquela religião. Mas é melhor um assassino, que já seria de qualquer jeito. A questão toda é essa, ele já seria de qualquer jeito um assassino. Ele não se transforma um assassino dentro da religião. Ele já seria um assassino de qualquer jeito, ele já tem essa tendência. Porque se fosse a religião que fizesse assassinos, 99% seria. E não é assim, é uma minoria. É a mesma coisa que você dizer, a pobreza gera violência. Não.
Se a pobreza gerasse violência, na favela você teria 99% de bandido. E é justamente o contrário, é uma minoria. Então, bandido, assassino, mau caráter, isso já é da pessoa, é a índole da pessoa, daquele nascimento dela. Agora, aonde ela vai se situar, em que contexto ela vai viver, isso pode levá-la a um processo de purificação, né, a longo prazo, claro, né, ou a simplesmente um processo de estímulo daquela tendência. Então, se ele se une com outros bandidos, ele estimula ainda mais aquela tendência negativa. Se ele se une com os religiosos, ele tende a diminuir, né, aquela tendência ao longo de várias vidas. Tá? Não é um processo instantâneo, não. Então é mais ou menos isso. Tá? Então o bom senso deve sempre prevalecer. Verdade? E nós, Vaishnavas, jamais podemos fazer o que essas religiões fazem, que é ser intolerante, quer dizer que só a nossa religião é que presta. Não, de maneira nenhuma. Tá? De maneira nenhuma. Muito bem. Então, voltando aqui. Então ele continua dizendo aqui, né, que por essa razão não é errado esses shastras estabelecerem, né, a proeminência de Jnana. No entanto, Jnana não é o último tipo, o sadhana mais elevado, né? E a sadhya de Jnana, que é a Mukti, também não é a sadhya mais elevada. Os mantras védicos estabelecem que a conclusão final é que Bhakti é o sadhana e Prema Bhakti é a meta mais elevada. Então Brajanata diz: os mantras que eu citei são principalmente declarações dos Vedas, conhecidas como Mahavakyas. Como pode o sadhya e o sadhana que eles estão oferecendo ser possivelmente equivocados, estarem possivelmente equivocados? E Babaji Maharaj diz: essas declarações védicas que você citou há pouco tempo atrás não são descritas como Mahavakya em lugar nenhum dos Vedas, nem foram descritas como as declarações mais superiores. Professores de Jnana proclamaram que essas declarações são Mahavakyas para estabelecer a proeminência da sua própria doutrina. Mas, na realidade, o Pranava Om é o único Mahavakya descrito nos Vedas. Todas as outras declarações védicas estão relacionadas a um aspecto particular do conhecimento védico. Não seria incorreto se referir a todas essas declarações dos Vedas como Mahavakyas. No entanto, é dogmático você selecionar, né, essas declarações em específicas dos Vedas e dizer que elas são Mahavakyas, né, e dizer que todas as demais são ordinárias, né? Então aqueles que assim o fazem estão cometendo uma ofensa contra os Vedas. Os Vedas descrevem diferentes tipos de metas e diferentes meios para se alcançá-las. E algumas vezes os Vedas elogiam Karma Kanda, às vezes Mukti, mas, em última análise, os Vedas concluem que Bhakti é o único Sada e Sadhya. Os Vedas são como uma vaca, e Sri Nandanandana, ele é o vaqueiro. No Bhagavad Gita 6.46-47, ele mesmo revelou o comentário dos Vedas em relação à meta última. Tapasyo bhyodiko yogi jnana bhyopi matodika karmi bhyas chadiko yogi tasmad yogi bhavarjuna yoginam api sarvesham mad gatenantaratmana Shradavam bhajate yomam same yuktamo mataha. O Arjuna, um yogi é mais elevado do que todos os tipos de ascetas, do que trabalhadores fruitivos e todos aqueles que cultivam conhecimento impessoal que visa a liberação. Então, portanto, torne-se um yogi,
E eu considero que o maior dos yogis é aquele que tem apego por mim com fé firme e que constantemente me adora com todo o seu coração. Ou seja, o maior dos yogis é o Bhakta Yogi. O Bhakti Yogi, perdão. É dito no Svetasvatara Upanishad 6.23. Jasyadevi para bhaktir jatha devi tata guru tasitta katita hyartha prakashante mahatmana. Todas as conclusões confidenciais dos Vedas são reveladas totalmente para aquela grande alma que tem a mesma fé por Gurudeva e também por Bhagavan. Tem a mesma devoção, não é fé, perdão. Tem a mesma devoção para Bhakti por Gurudeva e por Bhagavan. É dito no Gopala Tapani Upanishad, Purva Vibhaga 2.2. Bhaktirasya bhajanam tadiha mutropadi nairasya neiva musmin manasa kalpanam etadeva cha naishkarmyam. Bhakti, executada para o prazer de Shri Krishna, é conhecida como bhajana. Isso significa abandonar todos os desejos para o desfrute neste mundo e no próximo e dedicar a sua mente a Krishna. Desenvolver um sentimento de unidade completa para com ele, porque tem-se um sentimento muito grande de amor. Este bhajana, ele também concede a liberdade de todas as atividades recomendadas nos Vedas, ou seja, você já não precisa mais seguir nenhum tipo de atividade prescrita. É o famoso Sarvadharma Parityaja. No Brihadaranyaka Upanishad 1.4.8 também diz: Atmanam eva priyam upasita. Devemos adorar a superalma Shri Krishna, que é o mais querido objeto da nossa afeição. No Brihadaranyaka Upanishad 4.5.6 também é dito: Atmavari drashtavya shrottavyo mantavyo nididhyasitavya. Ô Maitreyi, devemos ver, ouvir, pensar e meditar na verdade, na suprema verdade absoluta, Paramatma. Quando então estudamos essas declarações védicas cuidadosamente, fica claro que Bhakti é a melhor forma de sadhana. Então Brajanatha diz: a seção Karmakanda dos Vedas, dá instruções de como fazer Bhakti para Ishvara, que concede os resultados de todas as ações. No Gyanakanda, nós encontramos instruções para satisfazer Hari e também praticar Bhakti através do meio dos 4 tipos de sadhanas, conhecido como sadhana chatushtaya. Então, como Bhakti pode ser sadhya se o meio para se alcançar, porque ela é um meio para se alcançar Bhukti e Mukti. Então, se Bhakti é um meio, e deixa de existir quando produz Bhukti e Mukti, como então nós podemos conciliar o que você disse? Esse é um princípio geral. Por favor, me explique isso. Então, um argumento muito bom do Brajanatha. Por quê? Tanto na seção Karmakanda quanto na seção de Gyanakanda é prescrito a prática de Bhakti. Como nós já lemos várias vezes, os Mayavadis também praticam Bhakti. Então, Bhakti para eles é um sadhana, é um meio, mas não é a sadhya, não é a meta. Então agora ele ficou na dúvida, ele falou: olha, você me disse que Bhakti é sadhana e sadhya, mas no Gyanakanda e Karmakanda diz que Bhakti é apenas sadhana, não sadhya. Vamos ver a resposta de Babaji Maharaj. É verdade que praticar as práticas reguladoras do sadhana de Bhakti em Karmakanda concede desfrute material. E Bhakti Sadhana executada em Gyanakanda também concede Mukti. Nós podemos alcançar qualquer resultado sem satisfazer Parameshvara. E isso, e ele
né, está sempre satisfeito apenas com Bhakti. Ele é reservatório de todas as potências, e qualquer potência pode ser encontrada nas divas ou dentro da matéria. Né? É apenas uma manifestação infinitesimal da sua potência. Karma e Jnana não podem satisfazer Ishvara. Karma e Jnana apenas dão um resultado que ajuda Bhakti. Não, perdão. Karma e Jnana apenas concedem resultados com a ajuda de Bhakti. Eles são incapazes de produzir o resultado independentemente. Portanto, é visto que existe sim a combinação, né, a facilitação para que se pratique uma espécie de Bhakti, né, uma sombra de Bhakti, junto com Karma e Jnana. Então vejam bem, o Babaji Maharaj tampouco negou o que Brajanatha disse, mas reforçou usando o próprio argumento dele, dizendo o seguinte: sim, Bhakti é recomendada na prática de Karma e Jnana, porque sem Bhakti não existe resultados em Karma e Jnana. Você não consegue resultado em Karma e Jnana sem Bhakti. Você tem que fazer algum tipo de Bhakti para você poder ter resultados em Karma e Jnana. Então ele ainda assim reafirmou a superioridade de Bhakti sobre Karma e Jnana. No entanto, isso não é Shuddha Bhakti, ele diz. Isso é Karma Mishra Bhakti ou Jnana Mishra Bhakti. Isso chama-se apenas Bhakti Abhasa, ou seja, apenas uma sombra de Bhakti. Bhakti Chaya, Bhakti Abhasa. De acordo com Bhakti, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, aproveitando a oportunidade, os tipos de Bhakti, as diferenças, está tudo explicado na série de aulas do Bhakti Tattva Viveka, tá? Que também é de Srila Bhaktivinoda Thakur. Aqui ele vai mencionar, ele vai pontuar, mas no Bhakti Tattva Viveka está tudo muito mais explicadinho. Então ele disse o seguinte: no entanto, da mesma maneira, Bhakti, a Bhakti que é vista em Karma e Jnana é apenas uma sombra da devoção, mas não é Bhakti pura. Ela é Bhakti Abhasa, que é um instrumento que é utilizado para alcançar o seu objetivo, né, os resultados do seu objetivo, né, que não são Bhakti em si. Existem dois tipos de Bhakti Abhasa. Shuddha Bhakti Abhasa, que é pura, e Vida Bhakti Abhasa, que é adulterado. Eu devo então descrever primeiro a Shuddha Bhakti Abhasa. Não, perdão, mas eu vou descrever depois a Shuddha Bhakti Abhasa, porque agora você deve, na verdade, entender, né, quais são os três tipos de Vida Bhakti Abhasa. Bhakti Abhasa adulterada. Então, esses são Bhakti Abhasa adulterada com atividades fruitiva, a Bhakti Abhasa com conhecimento do monismo, que é o mayavadismo, e o Bhakti Abhasa adulterado com ambos, Karma e Jnana. Quando a pessoa executa um yagya, uma cerimônia de fogo, ele pode dizer: ó Indra, ó Pushana. Pushana é a deidade do sol. Por favor, sejam misericordiosos e me concedam o resultado deste yagya. Então, todas as atividades exibidas, né, exibem, né, uma sombra de Bhakti adulterada com esse tipo de desejo, né? É conhecido então como a Bhakti adulterada na sessão de Karma. Ou seja, a pessoa faz um yagya com objetivos materiais, né, para conquistar algo material, e faz Bhakti. Faz Bhakti para quem? Para Indra, para Pushana, talvez até faça para Vishnu, mas o objetivo não é Bhakti em si, é Karma. Algumas almas magnânimas, né, se referem a esse tipo
de Bhakti adulterada como devoção misturada com o karma, ou karma mishra bhakti. Outras, indiretamente, atribuíram-lhe o seguinte nome, Aropa Siddha Bhakti. Outra pessoa pode talvez dizer, Ó Yadunandana, eu vim até você, né, com medo da existência material, eu canto os seus nomes, Hare Krishna, dia e noite. Por favor, me conceda a liberação. Ó Senhor Supremo, você é Brahma. Eu caí nessa armadilha de Maya. Por favor, me liberte deste aprisionamento e deixe-me fundir-me com você, em você. Esses sentimentos são o quê? Uma sombra de Bhakti adulterada com conhecimento monista. Algumas almas magnânimas descreveram esse tipo de devoção como sendo Jnana Mishra Bhakti, né? E outros sintomas de Bhakti também indiretamente atribuídos como Aropa Siddha Bhakti. Essas formas adulteradas de devoção são totalmente diferentes de Shuddha Bhakti. É dito no Bhagavad Gita 6.47, Shradhavam bhajate yomam. Eu considero que aquele que me adora com fé é o melhor dos yogis. Krishna diz. A Bhakti sobre a qual Krishna está se referindo neste verso é Shuddha Bhakti. E este é o nosso sadhana. Quando ele se aperfeiçoa, ele se torna prema. Karma e Jnana são os meios para se alcançar Bhukti e Mukti, respectivamente. Eles não são os meios através dos quais a Jiva pode obter a sua Nitya Siddha Bhava, ou a sua posição eterna constitucional de amor divino. Então, quando Brajanata ouviu essas verdades conclusivas, ele foi incapaz de perguntar mais nada naquele dia. E, ao invés disso, ele pensou consigo mesmo. A discussão sobre todos esses aspectos sutis, né, da verdade filosófica, né, são superiores à dialética, à análise dialética do Nyaya Shastra. Babaji Maharaj tem um conhecimento vasto sobre esse assunto. Eu gradualmente obterei conhecimento perguntando-lhe sobre esses diferentes tópicos. Agora já é muito tarde e eu devo voltar para minha casa. Então, pensando assim, ele disse, Babaji Maharaj, hoje, por sua misericórdia, eu recebi a essência do conhecimento superior. Eu gostaria de voltar, de vez em quando, para receber outras instruções. Você é um erudito profundamente realizado, um grande professor. Por favor, seja misericordioso comigo. Né? Bondosamente, me permita perguntar uma outra questão hoje, considerando que já é muito tarde, e eu retornarei quando eu puder para ouvir a resposta. Então a pergunta é, Sri Chaitanya Mahaprabhu escreveu algum livro no qual todas as suas instruções podem ser encontradas? Se ele fez isso, eu estou muito ansioso para lê-lo. E Babaji Maharaj respondeu, Srimad Mahaprabhu não escreveu nenhum livro com sua própria mão, mas seus seguidores escreveram muitos livros por ordem dele. Mahaprabhu pessoalmente deu às divas 8 instruções na forma de aforismos, chamado de Shikshastaka. Eles são como um colar de joias para os devotos. E nesses 8 versos, ele transmitiu as instruções dos Vedas, do Vedanta, dos Upanishads e dos Puranas, de maneira concisa e confidencial, como se mantivesse um vasto oceano dentro de um pequeno pote. Baseado nessas instruções confidenciais, os devotos compuseram 10 princípios fundamentais, conhecidos como Dashamula. Esse Dashamula descreve sucintamente
ambos Sadhya e Sadhana, com referência aos tópicos de Sambandha, Abhideya e Prayojana. Você deve antes entender isso. Então, o que quer que você me ordene, né, será o meu dever satisfazer, disse Brajanata. Você é meu Shiksha Guru e eu voltarei amanhã de noite para receber mais instruções sobre o seu Dashamula Tattva. Brajanata então ofereceu Dandavat Pranam a Babaji Mahashaya e que o abraçou com grande afeição. Ele disse: meu filho, você acabou de purificar toda a sua linhagem Brahmana e me dá um grande prazer, né, se você voltar amanhã à noite. Tá bom? Então aqui termina o capítulo 12 do Jaivadharma, intitulado Nitya Dharma e Sadhana. E também é o final da primeira divisão do livro. Na próxima aula começará a segunda divisão, que são os fundamentos de Sambandha, Abhideya e Prayojana, né, bem como o capítulo 13. Então, bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.